Agora, o que a Aida está falando é o seguinte: o Estado brasileiro, né, seja no município, no Estado, na União, ele é patrão igual Bradesco, Coca-Cola, né, qualquer coisa, Golden Cross, amigo, empregador como outro qualquer, a padaria da esquina. Ele aqui é patrão, certo? Patrão. O que rola aqui chama-se saúde ocupacional, tá? O que é a saúde ocupacional? Aquilo que está contido no contrato. Se o Estado brasileiro, como patrão, está deixando as pessoas adoecerem, ele não está cumprindo o contrato, ele está... Agora, assim, a Polícia Federal não pode ir lá dentro da coisa, a vigilância não está aqui dentro, não está no Estado como patrão. A vigilância é outra parte do aparelho do Estado. A vigilância em saúde do trabalhador, ela tem poder de polícia, ela tem que fiscalizar o Estado, o Bradesco, a Coca-Cola, ela fiscaliza como qualquer um fiscaliza. Quem é que faz isso? Vigilância ao trabalhador, a saúde pública. Você entra no Banco Brasil. Não entramos lá, Amadeu? Estamos lá dentro já. Lá dentro e já... Ano que vem vai ter terça-feira uma outra inspeção no outro lugar. Inspeção, olha só. Aqui é o Estado brasileiro também, Aida, para entender isso. Isso é o Estado brasileiro, fiscalizando o Estado. Fiscaliza, o TCE fiscaliza, se mal ou bem, a Polícia Federal fiscaliza, é Estado, tudo... Entendeu? Vigilância sanitária tem poder para fazer isso, poder de polícia. O problema todo é que a nossa vigilância sanitária da saúde pública, ela está nessa lógica aqui, de 1930 ainda. A nossa vigilância da saúde pública, vigilância sanitária, ela não tem a cultura de que saúde no trabalho é um problema de saúde pública. Infelizmente, ela vai lá na padaria, vê o pão, vê o não sei o quê, mas não vê o padeiro. Que coisa é essa? E acham que a gente é maluco. Vigilância sanitária vê o produto. Vigilância sanitária, ela está fazendo saúde pública do consumidor e não do trabalhador que produz o produto. Vai mudar essa cultura, meu amigo. Vai mudar essa... Pior que os sindicatos também não conhecem isso. Os sindicatos, eles acham que quem faz fiscalização do trabalho é só o Ministério do Trabalho. Então, esse curso aqui existe porque não é para isso também, para a gente estar desmistificando algumas coisas? Né, Raimundinho? A gente, quando vai lá, como saúde, nas fábricas, a gente vai lá, alguma coisa sai. Agora, o problema é que nós estamos fazendo ainda muito varejo. Coisa errada, né? O problema também, Padre, é que quando convoca um sindicato, convoca só para respaldar o trabalho dele, mas não combina o jogo antes, que é o problema, entendeu? Quando convida, eu fui convidado várias vezes para mais não é do meu segmento. Isso é porque você não fez o... Amadeu? Isso é porque eles não fizeram o nosso curso, né? De vigilância, o curso básico. O curso de formação de vigilância do nosso projeto, ele só acontece se o sindicato tiver como aluno. Mas é a lógica, eu concordo com você. Aluno do curso, aluno é assim, é o fiscal, é o cara do Sereste, lá do Centro de Referência ao Trabalhador, e é o sindicato. Sem isso não rola. E a gente vai para a rua para fazer fiscalização, é fiscalizar o Estado. Quantas fiscalizações a gente já fez nós fizemos uma fiscalização num curso desse em Recife, há uns 5 anos atrás. Era o governo estadual de Pernambuco, em cima da distribuição de veneno para os guardas sanitários. A nossa fiscalização, que é uma coisa muito modesta, na semana seguinte da nossa inspeção, saiu uma portaria do governador acatando o que a gente tinha proposto numa simples inspeção. Então alguma coisa rola. Agora, isso aí é varejo. É um cursinho aqui, é um lá em Brasília, não sei o quê. A gente não tem uma formação maciça para colocar
Isso aqui na agenda, nós tivemos os governos de trabalhadores, né, de um trabalhador inclusive acidentado, em que essa coisa não rolou também. Quer dizer, não tem essa. Então, a gente está nadando contra a maré desde sempre, desde 88. Então, olha só, aí para completar, Aida, presta atenção, Aida. Isso aqui é saúde ocupacional. Isso aqui, o empresário, seja ele o Estado, o patrão, governos, né, municipais, sei lá, o Bradesco, a Coca-Cola, seja quem for, ele tem que seguir aqui a regra que está estabelecida no contrato. Claro que não segue direito, a gente sabe disso, né? Porque contrato de saúde ocupacional, saúde do trabalhador é uma política pública. A Constituição, presta atenção, gente, artigo 200 da Constituição, cabe ao Sistema Único de Saúde as ações de saúde do trabalhador. Ele não fala que é saúde ocupacional. E no contrato a gente vai ter o quê? Vamos voltar, NR7, Programa de Controle Médico de quê? Saúde ocupacional. Saúde ocupacional é contrato. Bom, então, para fechar um pouco essa ideia, o que está no contrato, por exemplo, em matéria de saúde, no caso, o Estado tem o seu regime jurídico próprio, né? Mas ele obedece às regras também da CLT, por analogia. A jurisprudência remete à analogia com as regras da CLT. Então, o que diz aqui, por exemplo, nas normas contratuais de saúde, chamadas NRs, né? Então vai ter lá um monte de coisa. Aí tem assim, uma denúncia de assédio moral no trabalho. Tem alguma NR que fala de assédio moral no trabalho? Não. Então, para você fazer uma vigilância da saúde do trabalhador sobre assédio moral no trabalho, é um perrengue. Porque esses caras, eles só cumprem, entre aspas, aquilo que está no contrato. Somente alguma coisa que não seja contratual que pode verificar a saúde como um todo, inclusive assédio moral, seja lá que diacho for. Porque não há uma amarração contratual. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Então a ideia de saúde do trabalhador é a ideia de você verificar qualquer problema de saúde que possa estar vinculado ao contrato ou não. Essa é a diferença entre saúde do trabalhador e saúde ocupacional, fundamentalmente. Saúde do trabalhador enquanto uma política pública, com poder de polícia, e saúde ocupacional, essa aqui não é ruim não, tá, gente? Também é boa. Se fosse cumprida, seria boa também, né? Ela é boa, mas ela é diferente. É o que está estabelecido no contrato. Isso aqui não, aqui é a saúde como uma grande proposta de defesa da vida. É defesa da vida. Se está no contrato, se não está... Por exemplo, trabalho em frigorífico. Agora eu tenho uma norma regulamentadora de frigorífico. NR 36, não é isso? Essa norma é de 2013. 2013. Quer dizer que então até 2013 não, que fosse frigorífico, se dane, não. A gente já podia e pode verificar qualquer coisa, né? Então é um pouco isso. O contrato vai sendo modificado, vai sendo agregado de coisas, e a gente está no guarda-chuva total da saúde. Independente disso aqui mudar, não mudar, vai ter uma NR de assédio moral, de conlurbio. O nosso amigo o Zulu, do saneamento, ele vive falando, precisamos de uma NR. Ele tem a razão dele, né, do trabalhador de saneamento. Mas não resolve. O que você não resolve, porque você vai ter mais uma cláusula contratual para saneamento e as coisas vão continuar. Então,
é pensar que os trabalhadores do saneamento, eles já deveriam estar sendo vigiados pela saúde do trabalhador, do Estado que faz saúde do trabalhador, que é a saúde pública, ou deveria ser. Por isso a gente precisa fortalecer a vigilância da saúde do trabalhador, multiplicar essa coisa, cobrar dos Serestes. Hoje a gente tem 210 centros de referência no Brasil. 214, né? Centros de referência, saúde do trabalhador. O Sereste lá de Brasília, que a gente fez o curso, tinha feito vigilância saúde do trabalhador antes, existe desde 2002. Nunca. Aí fizemos lá, o Amadeu foi lá, esperneou, gritou, brigou. Aí fizemos uma... Né? Por quê? Porque você tem uma ocupação do Sereste pelo movimento sindical e dentro de uma metodologia de formação, que dentro da formação você vai para a rua. A gente foi para o banco, foi você que foi, não? Você foi com eles, né? A gente teve 4 ações. Agora, nós ainda somos uma gota no oceano, mas é fazer o quê? É assim mesmo. Olha só, o que acontece aqui? Nós estávamos em 1919, né? OIT, a partir desse marco que a gente faz a crítica ao OIT, né? Como foi falado, não quer dizer que a gente acha que a OIT não serve para nada, não é isso, tá? Ela tem o seu valor, muitas conquistas foram feitas a partir das resoluções da OIT. Hoje ela tem um trabalho muito importante na esfera do trabalho infantil, né? Tem um nome aí que eu não gosto muito, do trabalho decente, mas enfim, mas tem algumas coisas, resoluções importantes no... Mas enfim, a partir da OIT, o Brasil, que foi signatário da criação da OIT, ele começa a se estruturar para construir regulações trabalhistas e previdenciárias. É uma forçação de barra internacional, nesse sentido. Quer dizer, é preciso que o Brasil se modernize, sei que, as normas, seja signatário, resoluções. Aí vai todo ano, tem lá a conferência da OIT anual, o Brasil vai lá, tem que se prestar conta, aquela coisa toda. O Brasil que eu estou falando são todos os países que, né, são membros da OIT. Então, é curioso que, olha, em 1919, a primeira lei acidentária brasileira, parecida com aquela do Bismarck, de 1883, o Brasil faz uma lei igualzinha, não digo, mas bem parecida com do reconhecimento do acidente de trabalho. Genérica. O Bismarck era previdência, era pagamento, aqui era mais para reconhecimento, mas já era. Então, primeira lei acidentária brasileira, depois em 1923, a criação, aqui é trabalho, né? Aí aqui a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos ferroviários, a CAP, né? Caixa de Aposentadoria e Pensão dos ferroviários, porque era a categoria, talvez, junto com os portuários, eram as duas categorias mais poderosas por conta da exportação de café. Então, depois de 1923, criam-se 140, mais ou menos, caixas de aposentadoria e pensão de outras categorias, bancário, comerciário, indústria e várias outras vão sendo criadas no Brasil. Essas caixas, em 1936, elas viram autarquias, governamentais. Aqui ainda era privado, o Estado participava, uma espécie assim de conselheiro, né, de fiscal e tal, né, fazia, mas ainda era de âmbito privativo. Aqui, por conta de muito problema, de dinheiro que o Estado tinha que colocar, fraude, formas de financiamento, então, em 1936, o governo resolve transformar as caixas, funde as caixas e cria os institutos de aposentadoria e pensão, os IAPs, né?
aqui IAPI, IAPC, industriário, comerciário, bancário, transporte de carga, IAPTEC e se faltou algum. Os principais eram esses. IPASE, que é servidor público, IAPI, IAPC, IAPB, IAPTEC, esses eram os principais, hein? IAPM, marítimo, esses eram os principais, né? As corporações acabam de alguma forma aderindo a esses institutos e, salvo engano, são esses 6, né? 6 institutos de aposentadoria e pensão que são criados, os IAPs. Quando eu 33, marido, o bancário foi 34, o KPB 34. Esse 36 aí deve ser uma formatação, né? 1936. Mas é que foi criado em Instituto foi 33 e 34. É possível, tem alguma coisa. 36 é uma data simbólica de fusão, de extinção, digamos assim. Elas se extinguem e em 1936 a configuração de IAP, né? Então é um pouco essa lógica aqui. Paralelamente aí, aqui nós estamos na linha da legislação previdenciária, né? E aqui a gente pode seguir uma linha da legislação trabalhista. As legislações trabalhistas, elas continuam sendo promulgadas, né, ao longo desses anos até chegar na CLT. 1943. Quando elas são consolidadas, tá? São inúmeras legislações que são consolidadas na CLT, né? Consolidação das leis do trabalho, das leis. Tem gente que fala consolidação legal do trabalho, né? Não considera das leis, as várias leis que ficaram para trás, elas são consolidadas na CLT. Então é aquilo que você falou, que 36 o formato vira IAP, né? Primeiro foi marítimo. Isso. Tá vendo? Ele tá vendo essa hora da história não contou. Marítimo, comerciários, Bancário e industriais. Nessa hora. Nome do IAPTEC. IAPTEC era o Nome da servidor. repartição. Então, aí o que, só para fechar, que eu acho que agora daqui para frente já fica, vocês já sabem, né, já sabem mais ou menos, mas aqui o que vai acontecer é que a gente vai ter a fusão aqui no INPS, né? Em 1966, 30 anos depois, você tem a fusão de todos os IAPs no Instituto Único, já na ditadura. Isso aqui para nós é emblemático, né? Financiamento do desenvolvimentismo brasileiro daqueles anos, né? Funde os IAPs e junta tudo numa coisa só, né? E aqui a gente sabe o que aconteceu, o financiamento das obras, né? Jardina, Transamazônica. A legislação trabalhista, a gente já conhece bem, ela evolui, né? Via CLT, 1943, decreto 5.452, não é isso? Decreto. Aqui tem capítulo 5 do título 2, aqui em cima, título 2, capítulo 5. Título 2 tem 5 capítulos. Férias, trabalho noturno, salário mínimo, carteira, identidade profissional, né? E o quinto é segurança, hoje é segurança e medicina do trabalho, o nome hoje, porque mudou esse nome ao longo dos anos, tá? Então, segurança e medicina do trabalho, capítulo 5, título 2.
Bom, esse capítulo Segurança e Medicina do Trabalho, ele estava somente na CLT. Não sei se vocês já viram, são coisas genéricas. As empresas devem ter uma boa iluminação, as empresas devem ter uma boa ventilação. Esse é um negócio genérico, né? Ou seja, em 1943 foi feito para não funcionar isso aqui. Ah, tá, boa iluminação. Você chega aqui, isso aqui é uma boa iluminação. Eu posso dizer que não, outro pode dizer que sim. Então não havia nenhuma padronização, nenhuma especificidade, não sei o quê. Ou seja, esse capítulo 5, até a década de 70, Segurança e Medicina do Trabalho nas empresas, estamos falando do contrato de trabalho, né? CLT. Ele era praticamente letra morta. Somente algumas grandes empresas que tinham já uma cultura, principalmente multinacionais, é que tinha já um pouco mais de setores de medicina do trabalho, de engenharia de segurança, mas eram pouquíssimas. Ninguém tinha obrigatoriedade propriamente dita em relação a isso. O que acontece é que no processo do desenvolvimentismo do governo militar, da ditadura, a gente tem um crescimento exponencial dos acidentes de trabalho no Brasil, e isso começa a aparecer, porque até então não havia estatística de acidente de trabalho no Brasil, nem de morte, nem de acidente, nem de afastamento, nada. Então, aqui eu vou fazer outra linha, tá? Então, na linha da Previdência, quem é que pagava o acidente? Isso aqui é o contrato da carteira para o cara trabalhar. Prevenção, né? E aqui, reparação, compensação, né? Então, para trabalhar, tem que ter Previdência. Então, a Previdência que tinha que pagar o acidente de trabalho, ela começa a se organizar aqui lembra do 1966 INPS? Não foi? 66? Em 76 é criado o INAMPS e a DataPrev, entre outros, né? Entre outros, tá? O IAPAS, tal, mas para nós interessam essas duas. O INPS continua e é criada uma outra autarquia, além do INPS que já existia. A parte de assistência médica, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, essa parte de assistência médica estava dentro do INPS. Aí ela cresceu tanto nesse período que criaram uma outra autarquia só para assistência médica, é o INAMPS, onde eu ingressei um ano depois, aqui em 77, eu entrei como médico do INAMPS. Em 66, quando cria o INPS, isso aqui ainda não existia não, tá? Isso aqui também não. Isso aqui vai ser criado mais adiante depois. Isso vai ser criado realmente em 76. Mas em 66, quando funde o INPS, aí a Previdência começa a processar os dados de acidente de trabalho e que não existia ainda. Então aqui, ó, 67, 68, a gente já começa a ter as estatísticas de acidente de trabalho e a DataPrev, que já estava dentro da estrutura do INPS, ela começa a soltar as informações sobre acidente de trabalho no Brasil. É que o INAMPS vai ser criado em 76 e a DataPrev vai virar uma autarquia também, mas a DataPrev já existia um instituto de dados, né? Foi a informação equivocada que eu dei para vocês. Então, em 66 começam-se a divulgar os dados de acidente de trabalho no Brasil. O que aconteceu? Um escândalo, porque
68, 69, 70, 71, né? A partir desse período aqui. A coisa é escandalosa. Por exemplo, 20 milhões de pessoas com carteira assinada no Brasil, 1.800.000 acidentados. Sabe, para vocês terem uma ideia, cada 10 trabalhadores tinha um acidentado naquele ano. No ano de 69, por aí. Que aqui a escala vai subindo. Era uma quantidade de acidentes e mortes escandalosa. Aí o governo militar, isso aqui nós estamos na ditadura. O governo militar, pressionado pela OIT, pelo Banco Mundial, porque nós estamos aqui na fase de empréstimos do Banco Mundial para as grandes obras também, né? E pelos exilados que faziam propaganda contra a ditadura na Europa e diziam e panfletavam: Brasil campeão mundial de futebol. Foi aqui, né? 70, né? 70. Brasil campeão mundial de futebol e de acidente de trabalho. Aquilo incomodou profundamente, fora a pressão que havia do Banco Mundial também e da OIT. Criou-se aqui, já com essa preocupação, 68, né, Emerson? A Fundacentro, que ano é? 66 membros por aí, né? 66 é criada a Fundacentro, porque já havia um incômodo. O incômodo do... 66, fez 50 Então, anos. Fundacentro é criada. A Fundacentro foi criada na ditadura também, já em função dessa pressão. E a pressão, quando os dados são divulgados, essa pressão aumenta muito. O que o governo militar faz? Vou tirar essa data aqui para não confundir. O que o governo militar faz, então, para resolver essa parada? Agora sim, em 1977, ele reformula o capítulo 5 do título 2. Ele dá uma reformulação nesse capítulo, através de uma lei que todo mundo conhece aqui, né? 6.514. Essa lei 6.514, de 77, dezembro de 77, se não me engano, ela altera o capítulo 5 do título 2 da CLT e cria normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. Então esta lei remete em 78 à portaria 3.214, que é a portaria das NRs. Entenderam a jogada aqui, ó? Isso aqui já existia desde 43, né? Tava lá, meio abandonado. Começa a incomodar a ditadura, pressão da OIT, pressão do Banco Mundial, pressão dos exilados, né, com propaganda contra a ditadura. Aí os caras então emitem essa lei 6.514, que por sua vez permite a criação das NRs, portaria 3.214. Aqui está a portaria das NRs. Então as NRs é que vão dar um formato mais acabado na questão da segurança e medicina do trabalho no Brasil. Elas nascem 28 NRs, hoje são 36. Existe uma comissão que mexe nas NRs, né? Comissão tripartite, paritária, permanente. Essa comissão ela é tripartite, ou seja, Estado, patrão, empregado. Então essa comissão tripartite, paritária, permanente é quem mexe nas NRs. Suprime, aumenta,
modifica, Paraná. Então, é a CTPP. E essa comissão tripartite paritária permanente, só para não perder, né, a viagem, ela se inspira em quem? Na OIT. Porque a OIT cria uma coisa chamada tripartismo, dando a ideia de que o Estado é neutro, patrões e empregados negociam em partes iguais, o que é outra ideia falsa. O capital sempre terá mais poder do que o trabalho, evidentemente. Sempre. Né? Sempre. E o Estado fica na posição de neutralidade, quando, na verdade, se a gente for ver a primeira delegação do Estado brasileiro que foi para a OIT, não lembro exatamente quando, mas acredito que em 1920, 1921, logo depois que foi criada a OIT, essa primeira delegação, a delegação do Estado, eram 8 pessoas, 5 eram industriais, pelo sua reconhecida importância nas questões de trabalho. Então o Estado leva como representação dele 5 representantes do capital. Que negócio de tripartismo e neutralidade é essa? Dentro da representação do Estado, você tem o capital ali dentro. Então isso é uma coisa que até hoje não se resolveu também. Porque você vai, por exemplo, vai a delegação do Estado lá para a OIT, vai o governo. Qual é o governo que vai? É a bancada do agronegócio, vai representar o governo. E aí? Esse é o Estado? Ah, foi designado deputado fulano de tal da bancada do agronegócio para representar o Brasil na OIT. Ele vai representar o Estado? Então não tem o menor sentido essa ideia de tripartismo, né? Da forma como está colocado aqui. No caso da comissão tripartite, ela é composta por um representante do Ministério do Trabalho, a Saúde e a Previdência também participam de forma periférica, e aqui estão os empresários são representados pelas grandes confederações, né? O Ministério do Trabalho, ele é o presidente da CTPP, ele é a representação do Estado que coordena, não é presidente, coordena, é o coordenador da CTPP. Eu fui representar a saúde 2 vezes nessa reunião. Quando eu fui falar de SUS lá dentro, quase fui linchado. Entendeu? Falar em SUS ou falar em vigilância, então, pô. E aqui os caras é só peso pesado. É CNI, Confederação Nacional da Indústria, da Agricultura, das instituições financeiras, CNIF, FEBRABAN voltou agora, FEBRABAN, porque teve uma época que era CNIF, Confederação Nacional das Indústrias, das instituições financeiras. Tinha mudado de nome, não sei se... Eu acho que agora não continua. E aí, dos trabalhadores, CUT, Força, CONTAG, CTB deve estar, imagino que esteja já, né? Na CTPP. O GT, aí são as centrais sindicais e tal. A CTPP é para discutir saúde, tá? E segurança, é NR, discutir NR. Então eles têm uma pauta, não sei o quê. Até nesse editorial aí a gente estava falando um pouco sobre isso. Eu não sei por que não mexeram até hoje na CIPA. A nossa CIPA é vergonhosa, né? Essa CIPA aqui, ó, da época da ditadura. Claro que tem algumas CIPAs que funcionam, mas não é a regra.
a gente tinha concurso para auditor fiscal do trabalho especificamente para a saúde. Vocês sabem disso, né? Hein? Então, esses caras, eles ainda têm alguns, muitos já se aposentaram. Esses caras eles têm uma expertise, eles têm uma sabedoria acumulada muito interessante. São pessoas de altíssimo nível, auditores médicos, engenheiros, que durante anos acumularam conhecimento, né? O Paulo Bagé, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, Danilo lá em São Paulo. Danilo aposentou. Aposentou. É uma pena. Olha só. Era em Osasco. A Fernanda Gianazzi, entendeu? É um time assim de primeira linha. Hoje, os concursos não são mais específicos para a saúde. Então a gente está, isso a médio prazo, que a gente vai ter é um esvaziamento da fiscalização da segurança e medicina do trabalho. A gente falou do Rousseau, né? Isso aqui é uma frase de um outro livro do Rousseau, que a gente chamado Discurso sobre a Origem da Desigualdade, olha o ano, 1753, né? E aí ele falava isso. Em crítica aberta a essa ideia, cada um que é seu para defender o direito de propriedade, né? Que a igreja influenciou muito na criação da OIT também, tá? Aí ele manda essa. Para dar a cada um o seu, é preciso que cada um possa ter alguma coisa, né? Enfim, isso é do discurso da desigualdade do Rousseau. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu só trouxe esses slides por causa dessa sequência aqui, tá? A questão do contrato, tá vendo? Não havia regras, os compradores da força de trabalho no mercado, enfim, não tinha regra nenhuma, então eles estabelecem as primeiras regras do jogo, que é o contrato de trabalho. Essa é a ideia. Aí vem, tá vendo? Aqui, ó, 1802, a lei de Pio. Depois a gente vai ter isso aqui é só para ficar registrado o que a gente falou hoje. A lei das fábricas, em 1833, Factory Act, a idade mínima de 9 anos, a criação da inspeção do trabalho, tudo está aqui, tá? Para ficar como uma lembrança para vocês aí. Com a inspeção do trabalho nasce a medicina do trabalho, e a medicina do trabalho passa a ser uma criatura do capital subordinada ao contrato. E é isso até hoje. O médico do trabalho, ele é uma invenção do capital, do capitalismo. Uma outra coisa que, por exemplo, já que a gente estava falando da CTPP, por que a CTPP nunca discutiu, por exemplo, a possibilidade do médico do trabalho, do engenheiro de segurança ser contratado com a anuência do Estado e do sindicato, e só poder ser demitido com a anuência do Estado e do sindicato, como é em alguns países? Essa discussão não rola. Então, o médico ele é contratado pela empresa. Se ele fizer isso para cobrar da empresa uma postura mais digna, ele é mandado embora. Então o cara entra no jogo, ele é uma criatura. Então a gente tinha que ter algum tipo de proteção ao médico de trabalho, mas que fosse o sindicato pudesse estar vendo. E o Estado, através de um órgão qualquer, que poderia ser o Sereste, por exemplo, ou o Ministério do Trabalho. Então, para garantir esse emprego do cara poder atuar com uma certa autonomia. O empregador não está gostando do seu trabalho aí, doutor. Eu falei, tá bom, então vamos para a Câmara de resolução disso. Chama o Estado, chama o sindicato, e aí vamos ver, negociar. Agora o que não pode é o cara ficar à mercê, né, do dono da empresa. A menina doente da UTI deixou socorro, eu fui atendida, a médica disse, não posso dar atestado porque eu fui chamada a pessoa pela direção da empresa e me deu atestado. Olha a situação, a trabalhadora subiu com ele, o médico da UTI, atende a trabalhadora, está aqui, testemunha, atende a trabalhadora, verifica, libera. A trabalhadora leva o atestado para a chefia imediata, ela diz, aqui não vale isso. Aí ela chegou e botou isso e tá bom. Aí ela teve que ir até a gerência, entendeu? Resolveram, não é, Luciano? Resolveram. Mas a situação está nesse pé hoje. Está nesse pé, é verdade. A gente tem que... Não é nem mais o médico do trabalho. Porque
Porque os médicos que trabalham hoje também, eles estão andando eles andam em cima, piso em ovo. E se ele contrariar o patrão, com certeza. ele vai embora. Não tem jeito. Então não existe hoje medicina do trabalho, ela existe só para cuidar do capital, não do trabalhador, da saúde do trabalhador. A Organização do Trabalhador botou 40 anos nesse negócio, a discussão dos caras muito sérios. O CERN tinha um departamento, setor, agora obrigaram o banco a fazer um concurso para ser. O CERN já estava acabado. Sim, o primeiro garoto que questionou o banco, inclusive o presidente, falou comigo essa semana. Foi concursado para o SESMIT? Hein? Concursado? Sim, dentro do concurso do Banco Brasil. Sei. E o garoto levantou as questões honestas, né? Foi ameaçado de eleição. E aí chamou o presidente do sindicato, bateu o pau, nós vamos tentar conversar terça-feira. É uma grande questão. É fundamental. Então, isso aqui, essa saúde com limite é o seguinte: você pega a norma regulamentadora número 15, tá lá, limite de tolerância. Isso é uma empulhação, também ninguém mexe nisso. Até 85 pode, 84,5 pode, 85,1 não pode, decibéis. Isso aí é uma coisa que também não se discute direito lá na CTPP. Tá vendo? A promoção, prevenção, nós falamos disso, manutenção da força de trabalho e a reprodução. Ó, tudo que a gente falou está aqui nos slides, tá? E a regra previdenciária, a reparação do dano, a compensação, reabilitação. Aqui a OIT, ó. O negócio da OIT está aqui também. Aí vem a Constituição, aí tem um monte de slides. Esse slide aqui tem a lei Eloy Chaves, tá? As leis previdenciárias. Infelizmente não dá tempo para a gente ver tudo, mas fica o material aí para você, CLT. Beleza? Valeu.